O objetivo do Ministério Público do Piauí é desenvolver uma prática restaurativa com os adolescentes de Picos que cometeram infrações. A ideia é usar a prática educativa e permitir contatos sociais positivos com internos do Complexo de Defesa da Cidadania, o CDC. Na realidade, o Ministério Público pretende, com esse tipo de condutas, de práticas restaurativas e até de outros projetos, envolver mais tanto esses adolescentes com o que eles praticaram, em âmbito inclusive educativo, de reflexão, quanto também puxar mais a própria sociedade para conhecer. Nós estamos elaborando um projeto para que eles possam melhorar a qualidade do próprio complexo, em que eles possam cuidar da unidade, quem tem habilidade de pintura, que possa ajudar na pintura, quem tem habilidade com auxiliar de pedreiro, que possa ajudar na restauração do espaço, para que eles sintam que cuidando dos espaços, inclusive eles estão, de certa forma, devolvendo um pouco à sociedade esses atos que foram praticados. A remissão foi concedida recentemente a um jovem infrator. A promotora conta que, acompanhado de familiares, o adolescente conheceu a realidade dos internos do CDC e ainda proporcionou um momento de descontração. Desta forma, as duas partes saem ganhando. Nossa primeira ação, que foi bem sucedida, foi uma proposta de remissão para um adolescente que tinha dirigido sem habilitação, sem autorização, inclusive do pai e da mãe, para a utilização do veículo. E o que ele fez? Ele estudou sobre os delitos do trânsito, uma linguagem até mais infanto-juvenil, e se propôs a ir ao Complexo de Defesa da Cidadania, que é o local em que ficam os adolescentes internos, para que ele lá dentro fosse conversar com os outros adolescentes, já inclusive seguindo a proposta do projeto que já está, que já começou, que inclusive a gente já está em andamento, que é o projeto da biblioteca. Então hoje eles têm um espaço, inclusive, interessante para trabalhar com alguns temas. E ele foi com o pai, foi lá, levou lanche para os jovens, e aí foi interessante que o feedback do diretor do CDC foi excelente, disse que foi um momento muito interativo, que para ele foi bom, que ele teve que estudar, e para os jovens também. Eu fiz uma visita, a gente sempre faz visitas mensais, e aí eu perguntei, e o pessoal, não, o lanche foi maravilhoso. Então, assim, eles também se sentem acolhidos, se sentem mais pertencentes, e outras pessoas conhecem um pouco a realidade. A coordenação apoia projetos como este, tendo em vista que a detenção dos menores é a punição do problema por algum tempo. Mas as medidas socioeducativas são consideradas soluções para as infrações. Nós temos, por exemplo, um adolescente que cometeu um ato infracional e foi aplicado aqui em Picos pela primeira vez a justiça restaurativa através de uma recomendação, digamos assim, do Ministério Público. É uma coisa altamente funcional, porque tira aquela questão do foco do ato em si, focando a resolução do problema. Você tem uma ideia, um adolescente cometeu um ato infracional, desobedecendo uma lei de trânsito, do Código Brasileiro de Trânsito, e poderia tranquilamente ser enquadrado por um delito ou por um ato infracional. No entanto, foi aplicado a ele, através da recomendação do Ministério Público, foi aplicado a ele uma remissão de pena, onde ele teve a oportunidade de estudar sobre o ato infracional e promover aqui no CDC de Picos para os internos uma palestra sobre ato infracional do trânsito. Então, possibilitou a ele oportunidade de aprendizado, o mais importante, de repassar para os outros adolescentes, que é uma coisa positiva, e tirou aquela história vamos dizer assim, de condená-lo. Criou-se uma possibilidade dele, a partir dali, repensar nos atos que ele poderia cometer daqui para frente. A atividade é válida para os dois lados. O contato de pontos de vistas diferentes de uma mesma infração permite a troca de experiência entre os jovens. A ideia agora é que ações similares inspirem novos projetos. Essas medidas elas podem ser ou não aplicadas junto com o Instituto da Remissão. O que é o Instituto da Remissão? A remissão, na realidade, ela é um benefício para o jovem, porque ela é um perdão, que pode ser concedido antes do processo ou pode ser concedido, inclusive, já na etapa do processo. E qual a finalidade da remissão? Esse jovem que se submete à remissão, que cumpre o que foi ali estabelecido, ele pode se ver livre do antecedente, porque ele vai ter demonstrado que ele está
né, buscando se socializar mais, se envolver com essa questão, ter um conhecimento maior de cidadania e das práticas sociais que são importantes.